pessoal, a nossa aula de hoje vai ser sobre modernização do direito. Os tópicos que nós vamos discutir, eles estão relacionados com a construção de uma ideia de direito moderno, né? De um direito típico da sociedade contemporânea, né? De uma sociedade onde a lógica de funcionamento social, onde a lógica dos valores, onde a lógica dos princípios são distintos daquilo que nós vimos em momentos anteriores da história da humanidade. Nós vamos falar nesse momento, né, a partir de aqui, sobre elementos típicos que caracterizam o direito moderno. Então, quais seriam as características básicas e fundamentais do direito moderno? O autor desse capítulo, né, do livro que está à disposição de vocês lá, né, a coletânea sobre sociologia jurídica, Cláudio Souto e Joaquim Falcão, o Marc Galanter, que é o autor desse capítulo, ele fala em 10 ou 11 características básicas, ele fala em 11, mas vou focar aqui em 10 características fundamentais, típicas de um direito que nós podemos considerar moderno. Então, esse direito moderno é um direito moderno em contraposição com a ideia de direito antigo. O que seria esse direito antigo? O direito baseado na vontade divina, né? Aquele julgamento baseado na ideia de vontade dos deuses, ou uma vontade completamente arbitrária, e que a vontade de quem manda é a lei, ou a vontade, né, genérica divina seria a lei. Por exemplo, um julgamento típico do período medieval, nós até brincamos, né, falamos um pouco sobre isso em aulas anteriores, seria aqueles típicos de filme do Robin Hood, né, em que você tem lá duas pessoas com uma pendência, com uma questão para discutir, aí acontece deles não se acertarem, aí como não tem um sistema judiciário, né, típico, formal para eles recorrerem, como é que resolve a questão? Um duelo, né, sobe os dois no tronco do rio, começam a brigar com um pedaço de pau, quem viver estava certo, quem cair no rio ou morrer estava errado. Isso seria um típico direito medieval, né? Não direito medieval, mas seria uma lógica jurídica medieval. Ok? A sociedade moderna é estabelecida sobre valores diferentes, sobre os valores da racionalidade, sobre os valores da observância das regras, né, da uniformidade na observância dessas regras. Então, os elementos típicos da sociedade moderna eles não acabam sendo incorporados também no âmbito do direito. Então, quando nós falamos em direito moderno, uma primeira característica básica e fundamental desse direito seria entendê-lo como um conjunto de regras uniformes e invariáveis em sua aplicação. O que seria isso? O que seria falar em regras uniformes e invariáveis em sua aplicação? Pense no seguinte, esse direito moderno ele é baseado em regras que aplicam-se para todos. Quando a legislação brasileira diz que todo cidadão é igual perante a lei e a lei vale para todos, então todas as pessoas estão sujeitas às mesmas regras. Não é isso? Parece uma coisa boba, parece uma coisa óbvia para quem vive nos dias de hoje, mas no passado nós já tivemos, por exemplo, em grande parte do Ocidente e também do Oriente, diversas sociedades baseadas em regimes de castas, em que você tem leis que valem para algumas pessoas, para certos grupos, mas elas não se aplicam para outros. Certo? Então, numa sociedade onde a lei não vale para todo mundo, ou numa sociedade onde a regra se aplica de forma diferente para as pessoas, dependendo da posição social, né, ou dependendo da família onde essa pessoa nasceu, esse tipo de direito, que é um direito excludente, que é um direito sectário, né, um direito baseado na ideia de casta, direito que se aplica a poucas pessoas, a regra se aplica, mas não se aplica de forma uniforme, isso não é um direito moderno. O direito moderno, o direito como nós conhecemos hoje, nós poderíamos falar em moderno no sentido de contemporâneo aqui. Então esse direito moderno, ele é pensado dentro dessa lógica de regras uniformes e invariáveis. Ok? Então, em tese, a lei vale para todo mundo. Agora, vale mesmo do ponto de vista prático? Por exemplo, quando nós falamos aqui em Maria da Penha, né, quando nós falamos em Estatuto da Criança e do Adolescente, né, quando nós falamos em cotas, por exemplo, isso não cria uma diferenciação? O que vocês acham? A lei vale para todo mundo do mesmo jeito? Entenderam onde eu quero chegar? Em tese, a lei vale para todo mundo, né? Está escrito na lei, ela deve ser aplicada para todo mundo. Todo cidadão brasileiro é igual, todo mundo tem os mesmos direitos e, em tese, todos têm os mesmos deveres. Mas, do ponto de vista prático, vejo que há aqui uma pegadinha, porque a lei não vale para todo mundo sempre
em todos os casos da mesma forma. Por exemplo, né, se no contexto de uma briga doméstica, né, a mulher bate no homem, ele não pode recorrer, né, à proteção policial alegando que, né, nos termos da Lei Maria da Penha, ele foi agredido, ele precisa de proteção contra a mulher. Ele pode? Não. Ele pode, né, alegar lesão corporal, ou seja, então ele está protegido pela legislação, mas a mulher tem uma proteção adicional aqui, não é verdade? O Estatuto da Criança e do Adolescente oferece proteção adicional às crianças em certas situações. Mas por que, então, que existe essa diferença? Isso pode ser considerado correto do ponto de vista moderno? Sim, por conta daquilo que nós discutimos em Teoria Geral do Estado. Certo? O Estado brasileiro, ele tem um fim, uma finalidade que determina as suas tarefas, portanto as suas funções, não é isso? E qual é o fim do Estado brasileiro? Que está mencionado no preâmbulo da nossa Constituição. Promover o bem, a justiça social, a paz social, promover uma condição social na qual a população brasileira encontre a paz, mas com um mínimo de igualdade, né, encontre condições de viver uma vida digna, todas as pessoas. E quando essas condições não estão dadas, qual é a tarefa do Estado? Promover essas condições, né? Garantir essas condições, que seja através da lei, que seja através do braço do Estado, que seja através da força da polícia, que seja através de todos os instrumentos do Estado, certo? Então vejam, para promover a igualdade, às vezes é preciso causar desigualdade. Veja que esse é um dos princípios básicos também do direito moderno. A ideia da igualdade é importante, mas nem todos são iguais dentro da sociedade. Portanto, os desiguais precisam ser tratados de forma desigual para que essa desigualdade não seja um problema. Certo? Ficou claro isso? Então, em tese, obviamente, a lei deve tratar todos de forma igual. Isso é o princípio básico do direito, mas como nem todos são iguais, é preciso, às vezes, criar desigualdade no direito para que essas desigualdades que existam dentro da sociedade, elas se equiparem. Ok? Tudo certo até aqui? Então, vamos lá. O segundo tópico, né, a segunda característica básica do direito moderno, apontada aqui pelo Marc Galanter, é essa ideia de que o direito moderno ele é transacional. Ele vai dizer que direitos e obrigações são partilhados conforme resultem de transações entre as partes. O que significa isso? Então vamos pensar no seguinte. As relações entre as pessoas, dentro de uma sociedade moderna, elas são regulamentadas pela ordem social, mas também são regulamentadas pelo direito, certo? Então as normas do direito determinam as relações sociais. E por que o direito moderno deve ser considerado transacional? Porque as relações jurídicas e as relações de poder entre as pessoas, elas devem ser mediadas pelos contratos. Elas devem ser necessariamente transacionais. O que significa isso? Vamos pensar no seguinte. No passado, né, durante a Idade Média, por exemplo, o senhor feudal, ele era o patrão das pessoas que trabalhavam nas suas terras, dos seus servos, correto? Só que, naquele tipo de sociedade, como as relações não eram transacionais, elas não eram limitadas pelos argumentos do direito, né? Então, o que acontecia? O senhor feudal, ele era dono apenas, única e exclusivamente, da força de trabalho dos servos? Ou seja, como é que eram as relações entre o senhor feudal e o seu servo? O senhor feudal mandava apenas na força de trabalho desse servo, ou ele mandava na vida do servo? Ou ele tinha autoridade sobre a vida dele em todos os níveis, praticamente? É esse segundo caso. Aquele sujeito que estava na condição de servidão, ele não tinha liberdade diante do seu senhor. O senhor feudal, ele era senhor da força de trabalho, mas também senhor da vida daquele servo, daquele trabalhador. Hoje, né, as coisas são diferentes. Nós vemos um outro tipo de sociedade, um outro tipo de ordem social, e do ponto de vista jurídico, a explicação para o fato de que meu patrão não manda na minha vida é que as nossas relações são transacionais. Por exemplo, que tipo de relação jurídica eu tenho com o meu patrão? O meu contrato de trabalho, né, a minha carteira de trabalho assinada.
Então, qual é a relação de direitos e deveres que nós temos? Eu devo trabalhar para ele nos termos que são definidos pelo meu contrato de trabalho, e ele deve me pagar, deve garantir as condições para que eu possa exercer o meu trabalho na medida também daquilo que foi contratado, certo? Acabou o horário do expediente, né? Eu vou para minha casa. E se eu encontrar o patrão na minha rua, ele pode mandar, por exemplo, eu sair da calçada porque ele quer passar, já que ele é meu patrão? Não, né? Não faz sentido, mas no passado faria. Um servo medieval, você entende aqui o que significa isso? Um servo medieval estaria em condição de completa submissão. No caso atual, não, né? O meu patrão só tem relação comigo naquilo que se refere ao meu trabalho. Se ele mandar uma mensagem no WhatsApp e eu não quiser responder, eu quero que ele se dane. Não é isso? Claro, às vezes você tem aquela questão da personalização, né? Pessoas entrando em contato com outro fora do horário de serviço, às vezes você tem festinhas, confraternizações e tudo mais, mas aí você está criando relações de sociabilidade, não são relações de poder necessariamente. Eu não tenho obrigações para com o meu patrão, para além daquilo que está definido no contrato de trabalho. Mas e, por exemplo, em relação ao prefeito, a um senador, ao governador, ao presidente da república? Exatamente a mesma coisa. Entende? No passado, na antiguidade clássica, na Idade Média, né, um rei, um imperador, mandava na vida das pessoas. Ele tinha um poder, né, em relação à vida das pessoas que é muito para além daquilo que é normatizado em termos de quais são os deveres, quais são os limites da ação do Estado. Quais são os limites da ação do Estado no período clássico, na Antiguidade Clássica? O imperador romano podia tudo, não é isso? Não foi o Nero ou Calígula, se eu não me engano? Acho que foi o Calígula que nomeou o cavalo dele como senador para humilhar o Senado. É isso, mas ele também estuprou. Ele estuprava, às vezes, o noivo e a noiva. Se o casamento foi marcado em Roma, eles eram pessoas importantes, mas não convidaram o imperador, e ela se vingava estuprando os dois. E pronto, ia embora. Nada acontecia. Por que ele fazia isso? Simplesmente porque podia. Né? Você não me convidou para uma festinha que você fez, então eu vou violar o seu corpo. Podia ter matado, podia ter mutilado, podia ter feito qualquer coisa que ele quisesse. Só porque ele quis. Só porque ele tinha poder para isso, porque ele mandava essencialmente na vida de todas as pessoas. Não havia limite para o exercício do poder daquele mandatário regulamentado pelo direito. Correto? E hoje, por exemplo, um presidente da República, se eu encontrar com ele, né, num lugar qualquer, se ele vier visitar aqui, esse ou qualquer outro, qualquer um que nós já tivemos e qualquer um que nós possamos vir a ter no futuro. Ele vem aqui visitar a nossa cidade, ele está lá no shopping, né? Aí eu passo ali perto, ele vem e me cumprimenta, dá oi assim. Eu não olho na cara dele e vou embora, passo direto. O que ele pode fazer? Nada, absolutamente nada, porque isso é problema meu. Ele é presidente para fazer aquilo que está determinado pela Constituição como, né, tarefas presidenciais. Ele tem que fazer aquilo que o presidente deve fazer. Eu não tenho que olhar nem para a cara dele, não tenho que cumprimentá-lo. Eu não tenho que fazer nada que não seja regulamentado por questões contratuais. No caso, eu não tenho nenhuma obrigação em relação ao presidente que não seja colocada na Constituição. Né? O que o cidadão tem que fazer quando ele está diante do presidente? Nada. Vocês entenderam? Né? No caso do imperador, no caso do rei medieval, eles tinham uma condição de imposição de vontade, de poder em relação às pessoas. Numa sociedade moderna, como as relações são contratuais, e o direito é contratual, e o direito limita e determina as relações entre as pessoas, o presidente só pode aquilo que está regulamentado pelo contrato. Por exemplo, o que a polícia pode fazer? Aquilo que é permitido pelo regimento da polícia, né? Aquilo que é permitido pela lei e pela Constituição. Assim como o Ministério Público, assim como o professor, assim como o gestor da faculdade, assim como, né, um senador da República, assim como o vereador. Portanto, todas as relações que nós temos uns em relação aos outros são regulamentadas pelo contrato. Correto? Por exemplo, sei lá, o professor ficou bravinho, né, com os alunos e resolveu, né, fazer piadinhas pessoais, sei lá, e a casa de alguém falar alguma coisa.
lógico, não tem cabimento um negócio desse, porque as relações que regem a nossa relação são relações contratuais, certo? O que o professor pode? Aquilo que é determinado pelo regimento da faculdade. Você tem que dar a sua aula, ocupar esse horário de aula, dar nota de acordo com aquilo que está, né, que é um critério racional de avaliação, pronto, né? Você cumpra as suas tarefas, cumpra as suas funções. Posso agredir alguém, xingar aqui alguém pessoalmente, seu filho disso, seu filho daquilo, né? Usar esse espaço para me referir pessoalmente aqui a alguém, não, né? Não faz sentido. Né? Contratualmente, nós não podemos fazer isso. Né? Então, o tipo de relação que nós temos não permite isso, porque ela é regulamentada por contrato, correto? Então, o direito moderno também tem essas características. Ele é estabelecido com base em relações contratuais, que é uma das causas, uma das razões, por exemplo, pelas quais o juiz também está exatamente incluído nesse mesmo pacote. Né? O juiz, ele é juiz do fórum. Fora dali, enquanto juiz do clube, né? Ele é o CPF no meio da multidão. E eu conheço que ele é juiz. Né? Ele quer fazer exercício... estamos os dois na academia, eu e o juiz. Aí o juiz quer fazer o exercício no aparelho, eu também quero. Eu cheguei primeiro e ele fala, não sai que eu sou juiz. Muitos até podem até querer pensar muito nisso, mas se acontecer um negócio desse, eu dou risada na cara dele. Vai ele para o fórum, né, estabelecer lá suas relações de poder. Na academia, ele é um CPF, certo? Assim como qualquer outra pessoa. Se fosse o presidente da República, exatamente a mesma coisa. Esse ou qualquer outro. Se fosse um senador da República, igual, certo? Muito bem. Sou engenheiro civil, melhor que você, exatamente. Veja como a sociedade brasileira é complicada. O problema dessa fala, né, que nós vimos aí circular pela internet, da pessoa dizendo, ele é engenheiro civil, formado, melhor que você, essa coisa toda, veja como isso é arcaico e atrasado. Isso é uma reminiscência, né, isso remonta a relações profundamente arcaicas, profundamente atrasadas do ponto de vista social. Isso faz com que... Isso é consequência de grupos inteiros de pessoas dentro da nossa sociedade que se consideram superiores aos outros, como se vivessem numa relação de casta. Né? Há pessoas superiores e há pessoas inferiores. Portanto, há pessoas inferiores que não merecem ser tratadas de forma digna. Portanto, eu sou melhor que você. Não faz nenhum sentido, não tem lógica, isso é completamente contraditório. Isso é uma abominação, isso é uma afronta à nossa Constituição. Porém, uma parcela imensa da população brasileira pensa assim, e essa é uma das razões pelas quais as nossas leis têm graves problemas para funcionar. Por isso que é tão difícil, né, que as normas sejam aplicadas, porque as pessoas não entendem a importância disso. A mesma pessoa que diz fulano é melhor que você, porque ele é isso e aquilo, ele é formado, vai ter uma infinidade de outros problemas. Você imagina essa pessoa em outros aspectos da sua vida social. Imagina uma pessoa dessa lidando com empregada doméstica. Imagina uma pessoa dessa chegando num clube. Imagina uma pessoa dessa no trânsito, né, na hora de definir prioridade de passagem. É isso, né? A pessoa aplicando isso para a vida vai ser vai ser terrivelmente antissocial. Ok? O caso do desembargador e por aí vai. Na verdade, são só coisas que acontecem o tempo todo, né? O nosso cotidiano é profundamente marcado por isso. O terceiro ponto, apontado aqui pelo Marc Galanter, como característica fundamental do nosso direito moderno, é o fato de que as normas modernas, elas são universalistas, portanto a aplicação do direito ela deve ser reproduzível e prognosticável. O que significa isso? Nesse trecho ele vai discutir essa questão de que as leis modernas, embora obviamente elas sejam baseadas naquilo que a gente vai chamar de direito vivo, né? Que a gente está pensando aqui numa interpretação que é social do direito, mas ainda assim, ainda que elas não sejam baseadas no direito natural, é importante que elas façam sentido, que elas tenham elementos de universalidade e que, portanto, elas possam ser compreensíveis para qualquer pessoa. Ficou claro o que é isso? Exemplo. O Estatuto da Criança e do Adolescente.
né? Você tem lá todo um estatuto que prevê proteção adicional às crianças porque elas estão em condição especial de vulnerabilidade. Esse estatuto seria aplicável nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos existe alguma coisa parecida com isso? Seria possível que o Congresso americano aprovasse um estatuto desse tipo? Não. Não seria, porque lá você tem uma legislação que é muito menos intrusiva, muito menos invasiva nas relações pessoais, nas relações familiares. A questão é, nós vemos no Brasil, que é um país em que eu já mencionei isso para vocês em aulas anteriores, nós temos aqui em Vilhena uma escola que chama-se Ensina-me a Viver. Ou seja, o Estado deve ensinar as pessoas a viver. Esse é o nome da escola, Ensina-me a Viver. Jamais haveria uma coisa dessa nos Estados Unidos. Mas vejam que o fato de que nós temos uma escola com esse nome aqui na cidade de Vilhena mostra como as pessoas pensam a relação entre o indivíduo e o Estado, entre o cidadão e o Estado, né? Pensam no Estado quase como um Estado paternalista, né? O Estado que dá bolsa, o Estado que faz isso, o Estado que faz aquilo, ou seja, um Estado que age em relação ao cidadão de forma bastante proativa. O cidadão que pede ao Estado, né, toda essa ajuda, obviamente ele acaba tendo que ceder também muito da sua autonomia pessoal para a legislação estatal, certo? Né, uma via de mão dupla. Ou seja, o Estado que vai dar tudo isso, esses benefícios, bolsa, ele também vai ser um Estado que vai legislar muito em relação ao comportamento do indivíduo, ao comportamento do cidadão. Se as famílias não conseguem cuidar das crianças, se você tinha, né, uma quantidade absurda de menores abandonados nas ruas no Brasil até os anos 90, se há tanta violência doméstica, se há tantas crianças em condição de vulnerabilidade, mesmo que elas estejam vivendo em família, o Estado é obrigado a intervir, ir lá e ajudar, criar uma legislação adicional, criar instituições adicionais que vão proteger as crianças, vão fazer com que as crianças não vivam numa condição de violência. Ou seja, o Estado tem que proteger as crianças das famílias. Né? Nos Estados Unidos seria inconcebível uma legislação desse tipo. Mas no Brasil, as pessoas aceitam isso naturalmente. O ponto é, mesmo que um americano típico, né, ele pense, não, nos Estados Unidos isso jamais seria aprovado. Mas o americano olharia para essa legislação que diz lá, né, toda criança tem direito à dignidade, a criança é cidadã, a criança não será violada na sua integridade, a criança terá todos, né, aqueles direitos que estão lá mencionados, garantidos. É obrigação de toda a sociedade proteger as crianças, é obrigação dos pais, é obrigação da comunidade, é obrigação do Estado, tudo aquilo que está mencionado no Estatuto da Criança e do Adolescente. O americano olharia para aquilo e diria, nossa, que absurdo, impossível, eu não compreendo o que é isso é uma abominação. O americano olharia para o Estatuto da Criança e do Adolescente e pensaria isso? Não. Ele pode até pensar, não, nos Estados Unidos isso não faz muito sentido, nós não teríamos uma legislação como essa. Mas ele olha para essa lei e diz, isso é uma coisa alienígena. Não. Ele entende, ainda que ele não pense que isso possa ser aplicado lá no caso dele, mas ele entende por que isso está colocado aqui. Essa lei faz sentido. Ela tem uma certa lógica, ela não é uma coisa não é uma abominação. Não é, por exemplo, o tipo de legislação que você vai ver em estados tribais, né, no sul, na região sul do Saara, em que você tem lá. Isso não é positivado, né, na lei escrita, mas é parte dos costumes locais você cortar o clitóris de meninas fora quando elas chegam na idade, quando elas chegam na puberdade. Isso é uma abominação, qualquer um de nós que olha para isso e pensa, meu Deus do céu, isso é uma loucura, isso é inconcebível, uma coisa como essa. Então você vê, você tem ali uma legislação tribal que choca, que me agride, você pensa, não, como isso pode ser considerado direito? Não faz sentido, isso não é direito, isso é uma loucura. E assim como você vai, por exemplo, para estados como a Coreia do Norte, né, estados que são tirânicos, estados ditatoriais, você vai ter lá uma série de legislações que são legislações autoritárias e abusivas. Nós vamos olhar para aquilo e dizer, isso é absurdo, isso é uma loucura. Né? Mas esses direitos eles não são modernos, não são democracias e não são direitos modernos. O nosso direito é moderno. Ainda que a legislação brasileira seja bastante diferente da americana, da francesa, da dinamarquesa, você vai olhar para todos esses direitos e compreender. Você vai pensar, talvez no meu país não, mas eu entendo que isso faz sentido. Eu poderia me mudar para os Estados Unidos e entender que todas as leis que eles têm lá, para mim, são razoáveis, são adequadas. Eu não tenho medo da lei americana. Eu posso me mudar para a Dinamarca e estar submetido a leis que são diferentes das leis brasileiras, mas pensar, né, tudo bem, eu posso viver aqui, essas leis para mim fazem sentido.
Se não fizesse, eu não me mudaria para lá, certo? Eu jamais me mudaria para a Coreia do Norte. Eu vou ficar lá submetido àquela legislação completamente arbitrária? Jamais. Mas eu posso me mudar para qualquer país ocidental que tenha um direito racional e moderno, né, com base nessas características e que você compreende. Certo? Então, quando a gente fala em universalista e prognosticável, tem a ver com isso. Eu compreendo a lógica, eu compreendo a natureza dele. Certo? Ok? O quarto tópico, abordado pelo Marc Galanter, é essa ideia de que o sistema ele é organizado burocraticamente. O que significa isso? Direito moderno ele é um sistema jurídico que é organizado de forma burocrática. Então, como é que funciona o sistema de aplicação, né? O sistema de criação, né? De discussão, de produção e depois de aplicação da lei. Ele funciona organizado de forma burocrática. Ou seja, ele funciona produzido de forma escrita, certo? Ele funciona produzido aqui de forma escrita e ele vai ser impessoal, certo? Essa legislação vai ser aplicada de forma impessoal, uniforme e baseada em registros. Quando o juiz vai aplicar uma sentença, essa sentença é uma sentença que é aplicada para qualquer cidadão, não é aplicada para mim especificamente, ela é aplicada com base no código que está aí para ser aplicado a todo cidadão brasileiro. Esse julgamento, né, todo o processo legal, né, todo o devido processo legal, ele tramita baseado em regras claras, regras escritas. Por exemplo, se eu for convocado para prestar depoimento, né, se eu for convocado como testemunha, se eu for processado e o julgamento for marcado por uma determinada data, ela tem que ser marcada com antecedência, eu tenho que saber que eu posso, né, ir lá. Esses registros todos do processo estão escritos, eu posso consultá-los, as provas são públicas, está tudo lá, né, colocado, de forma que todas as pessoas possam ter acesso a isso, e mesmo depois que o meu processo terminar, né, que tiver ter sido tramitado, se eu for condenado ou inocentado, ele vai ficar lá fazendo parte de um registro público, e qualquer pessoa pode depois olhar e ver o que aconteceu. Qualquer um pode saber como foi que o sistema lidou com aquele caso específico, e todo mundo pode compreender aquela jurisprudência, certo? Então é diferente de, por exemplo, você estar numa tribo, né? Hoje, em qualquer lugar, numa região afastada em que o direito não é tipicamente moderno, é diferente do direito tipicamente medieval e do direito da antiguidade, em que, por exemplo, hoje numa tribo, se você tem algum problema, né, com alguém, com seu vizinho, o que acontece? Você vai, sei lá, ter que lidar com um velho da aldeia, né, com um sábio lá da aldeia. Aí ele decide com base em quê? Em quais critérios, né? Em qual legislação ele vai se basear? Ou qual que é a literatura que ele vai usar para isso? Quem é que pode comparar depois um julgamento, né, uma decisão que ele tomou hoje, com uma decisão que foi tomada há muito tempo no passado e outras que virão no futuro? Não tem como ninguém verificar nada disso, porque isso não está escrito. Ou seja, então de onde vem todo o processo de tomada de decisão? Não vem de nenhum sistema burocrático, não vem de nenhum sistema organizado. Essa desorganização faz com que os indivíduos estejam completamente sujeitos ao interesse de quem toma essa decisão, correto? O direito moderno, estando organizado burocraticamente, com base em registros escritos, na ideia de impessoalidade e de uniformidade, ele protege o cidadão da arbitrariedade. Isso é absolutamente fundamental. Entenderam? Para você ter um processo em que você tem cada um desses passos registrados, qualquer um pode consultar isso, você pode saber, inclusive, se outra pessoa está sendo vítima de injustiça, ir lá e interferir. Você pode saber se o seu caso está sendo tratado de outros que já passaram naquele mesmo fórum em outros momentos. Se você não está sendo discriminado por conta de alguma razão que está fora daquilo que é o conteúdo do seu processo. O fato de que o sistema está organizado burocraticamente, isso é absolutamente importante para garantir a sua lisura
e a sua justiça. Mas veja como isso é uma característica moderna importante. Essa mesma ideia de sistema jurídico organizado de forma burocrática é aquilo que se aplica para uma empresa, não é verdade? Por exemplo, se você chega atrasado para o trabalho, como é que as pessoas sabem que você está atrasado? Porque existe uma empresa com horário de funcionamento claramente determinado, existe um conjunto de regras, você tem um horário claramente determinado que diz quando você entra, quando você sai, o que você tem que fazer, etc, etc, etc. Mas você imagine que quando isso não era assim, quando isso não estava claro, você imagina que qualquer chefe de setor, né, poderia dizer para alguém que ele não gosta, você está atrasado. Mas quando você não tem nem direito, qual que é o horário de entrada, horário de saída, você não cumpriu a sua cota de hoje. Mas qual que era a cota? Qual que é o trabalho que tem que ser feito? Não, decidi agora que é aquilo, ou que é aquilo outro. Certo? Você não tendo essa possibilidade da previsibilidade, não tendo essa organização burocrática baseada em registros escritos, você torna um cidadão escravo de quem tem poder. Certo? Escravo do sistema jurídico, escravo do patrão, escravo de qualquer pessoa que exerça algum tipo de autoridade. O fato de que nós vivemos numa sociedade moderna, organizada, de forma burocrática, racional, pessoal e com elementos de uniformidade na aplicação de tudo isso, nos protege da arbitrariedade, nos protege do desejo arbitrário de quem pretende, né, nos oprimir. Isso é muito importante. Se o direito moderno não tem essas características de organização burocrática baseada em registros escritos, ele não é um direito moderno. Parece uma coisa óbvia para nós hoje, mas veja que no passado o direito nunca teve essas características. Por isso ele significava outra coisa completamente diferente para as pessoas. Por mais justo, né, por mais justo que fosse o resultado de um processo legal, veja que cada processo era um processo, ficava completamente na mão de quem estava julgando, né, da pessoa que está ali diante de você. Você imagina, por exemplo, nos anos 70, ou muito mais para trás ainda, num momento histórico que você não tinha uma organização completamente racional, né, e moderna no direito, aparece lá um cigano numa corte europeia apresentando uma demanda contra o nobre local. Coitado, está perdido, ele está completamente perdido ali. Mas isso vale para qualquer um que a gente consideraria o outro, né? Um negro, um imigrante estrangeiro em qualquer tipo de situação, né? Qualquer pessoa. Então aquele que não está protegido pela proximidade pessoal, pela proximidade de grupo, né, com quem manda, viveria uma condição aqui de completa submissão, de completa arbitrariedade. Você vive uma condição de tirania. Ainda que o Estado não seja tirânico, mas você vive relações pessoais de tirania com o judiciário local, com o dono da empresa na qual você trabalha e por aí vai. Então, para que essa tirania não exista, essa lógica da organização burocrática é absolutamente fundamental. Outro elemento importante para garantir isso é essa ideia da organização hierárquica do sistema. O fato de que o sistema é organizado de forma burocrática, baseado em registros, tudo isso que nós discutimos antes, é um elemento absolutamente crucial para a ideia de modernidade. Porém, a hierarquização desse sistema também é absolutamente fundamental. Ou seja, por mais que ele seja, né, nominalmente justo, por mais que esse sistema seja nominalmente justo, e se eu não sinto que o resultado do meu julgamento foi adequado, o que acontece? Não acontece nada. Né? Se você vai estar sendo julgado pelo imperador de Roma, né, e não há instância que recorrer, né, seu julgamento está determinado. Essa sentença é uma sentença absoluta. Mas, num contexto em que não haviam instâncias distintas de apelação no interior do sistema jurídico, todo tribunal de primeira instância
proferia sentenças absolutas. Agora, vocês imaginem no contexto de relações sociais que nós temos aqui. Cidadezinhas coronelistas no interior do Brasil, lá no interior do Nordeste, norte do Brasil afora, interior de São Paulo, o sul de Minas, Triângulo Mineiro ali, que você tem relações de clientelismo, patriarcalismo, né? Relações de coronelismo profundamente interligadas com a vida pessoal e social daquelas comunidades, em que obviamente os juízes são pessoas que vêm das famílias tradicionais, locais. Quais são as chances, por exemplo, de alguém que seja filho de uma dessas famílias ter um julgamento justo em relação a outra pessoa que não é considerado alguém naquela comunidade? Vocês viram? Então o fato de que o poder local ele se miscui, ele está interrelacionado, se mistura relações ali de parentesco, relações de poder, né? A mulher do juiz faz o cabelo no mesmo salão que a mulher do promotor, por exemplo. Então você tem ali toda uma mistura que não necessariamente tem que ser uma mistura nociva, no sentido de que não é que as pessoas estejam em conluio, né? Não precisa necessariamente disso. Não precisa que as pessoas estejam pensando em transgredir ao estabelecer essas relações pessoais. Mas o fato é que essas relações existem, que às vezes elas são importantes, né? E podem perfeitamente determinar o curso de certas decisões, de certos julgamentos, de certos processos. Correto? E se não houvesse a possibilidade de recorrer a uma segunda instância em que essas relações pessoais locais, né, não vão estar dadas? Então, se não houvesse a possibilidade de você recorrer a uma segunda instância, esse primeiro julgamento, que eu não considero justo, mas ele não foi justo por conta de critérios jurídicos, ele não foi justo por conta de relações pessoais, relações familiares, relações, né, patrimonialistas, clientelistas, né? O filho do coronel da cidade é um juiz novo que chegou aqui, eu tenho uma demanda contra o primo desse juiz. Quais são as chances desse julgamento ser justo? Aí o juiz, em tese, ele deveria se declarar, né, deveria declarar suspeição. Mas e se ele não fizer? Certo? Então, é por isso que é importante, por diversos motivos, inclusive jurídicos, mas não só jurídicos, a existência da recorrência a instâncias superiores. Certo? Então, existem relações jurídicas para isso que é importante. Por exemplo, eu posso discordar da interpretação jurídica do juiz da primeira instância e por conta disso eu recorri. Mas não só isso justifica recorrer à segunda instância. Pode haver outras razões. E as razões têm a ver com as relações locais de poder, uma infinidade de outras questões, que podem ser as mais diversas possíveis. De qualquer maneira, vejo que a possibilidade de recorrer a uma instância superior me garante mais liberdade como cidadão, me garante pelo menos a chance, a sensação de que eu não vou ser prejudicado de forma injusta pelo sistema. Correto? A sexta questão apontada, né, pelo Marc Galanter é a ideia de que o sistema racional, baseado em técnicas funcionais e em procedimentos consultivos a fontes concretas. O que significa isso, né, do ponto de vista prático? O que significa isso do ponto de vista prático? O sistema é racional, baseado em técnicas funcionais, procedimentos consultivos a fontes concretas. Ou seja, o sistema funciona com base na ideia da lógica, com base na ideia da razão. Parece uma coisa banal para a gente hoje, mas veja como no passado nada disso era assim. Eu já falei, julgamentos que existiam, o julgamento possível no período medieval, como esse, julgamento no duelo, né? Qual que é a lógica racional disso? Mas seria um resultado perfeitamente válido. Mas qual que é a racionalidade por trás desse processo? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Aí você pode dizer, tudo bem, mas nem todos os julgamentos que existiam no passado foram feitos com base em duelos. Você tinha tribunais, né, em que o caso era ouvido e a decisão era tomada. Mas vamos pensar, por exemplo, nos tribunais de Inquisição. Vamos pensar nos tribunais de bruxas.
né? Julgamento de Salem, né? Você tem um monte de tribunais que aconteceram ao longo da história em que mulheres, às vezes vilas inteiras foram despovoadas porque as mulheres começavam a ser acusadas de bruxaria e aí muitas vezes para preventivamente, né, para evitar que ela fosse acusada. Então acusar todo mundo que ela não gostava, que é para ter certeza que essas pessoas iam ser presas primeiro, para que elas não tivessem a chance de acusá-la, para que ela não fosse morrer na fogueira. E qual é a chance de uma vez acusada ela morrer na fogueira? Absoluta, porque uma vez acusada, isso era quase que uma condenação, porque como é que você prova, né, que não é uma bruxa? Vamos pensar para as moças aqui que estão assistindo. Imagina se você fosse acusado de bruxaria. Que argumento você poderia usar para dizer, não sou uma bruxa? Você entende qual que é o problema? Se a acusação ela é completamente irracional, com base no medo, com base no sentimento da frustração, com base na ignorância, com base na crendice, como é que o julgamento pode ser justo e racional? Veja que havia um julgamento, havia um tribunal, e esse tribunal chegava a uma conclusão que era completamente arbitrária, completamente enlouquecida. Eu acho que essa mulher é uma bruxa porque, aí seja lá o que for. Então, todas as mulheres que foram condenadas por bruxaria foram condenadas por bruxaria de forma injusta, de forma completamente insana e estúpida. Certo? Mas os julgamentos eram considerados perfeitamente legítimos. Qual que era a lógica disso? Nenhuma lógica. Então, havia um tribunal, havia um juiz, havia acusação, todos os elementos, né, de um tribunal estavam colocados, mas qual que era a lógica? Não era racional. É perfeitamente possível você ter isso. Por isso que quando a gente fala, né, modernamente dessa ideia da loucura né, de acusações, né, feitas aí no atacado a pessoas ou grupos, nós falamos em caça às bruxas, porque é justamente disso que se trata, né, um processo de acusação e culpabilização das pessoas sem direito à defesa, sem o uso de argumento racional. Isso não é típico da modernidade. Se um tribunal moderno adota esse tipo de postura, ele está violando todos os princípios da modernidade. Você não espera que isso vá acontecer no tribunal moderno, embora possa até acontecer. Até hoje você tem gente que acredita que a Terra é plana, tem um monte de gente que acredita em remédios que já foram completamente descartados na sua eficácia, mas não só isso, uma infinidade, por exemplo, tem muita gente que acredita até hoje que manga com leite mata, né? Coisa desse tipo. Então, a crendice é uma coisa que é muito parte da nossa vida cotidiana. Acontece que hoje ela não domina a nossa vida. Ela não domina ainda, né, pelo menos, as instituições. Mas vejo que se isso acontece, né, se isso acontecer, se a gente abandona a racionalidade, nós estamos abandonando também a modernidade. Estamos abandonando tudo aquilo que significa viver numa democracia, viver num Estado de Direito, viver num mundo no qual o funcionamento das instituições é marcado pela previsibilidade, onde existe limite para o direito, né, para o exercício do poder desse Estado e dos agentes desse Estado. Ok? O sétimo tópico apontado pelo Marc Galanter, que garante a ideia de modernidade do sistema, é essa tese de que o sistema ele é gerido por profissionais. De novo, né, parece uma obviedade, obviamente óbvia, mas no passado isso não era assim. Né? As pessoas que fazem parte do sistema judiciário, elas só são profissionais do sistema judiciário a partir do advento da era moderna, na verdade só a partir da contemporaneidade. No passado nós nunca tivemos isso. Pessoas que fazem julgamentos nunca foram profissionais da área, nunca foram pessoas, né, formadas para isso e que tivessem efetivamente, né, o interesse, a capacidade, a formação prática para isso, conhecimento típico do direito para atuar dentro desse campo. Você tinha pessoas que exerciam essa função, mas não eram efetivamente profissionais do direito. Agora veja como isso é complicado. Imagina se o direito não fosse gerenciado por profissionais. Né? Como eu já disse, isso é uma obviedade,
mas para quem vive hoje e que já vive no sistema que é formado por profissionais. Mas isso é uma coisa muito nova na história da humanidade, certo? Além disso, né, o oitavo tópico aponta que o sistema possui especialização intermediária. O que é essa especialização intermédia? Divisão de funções. Hoje você tem o juiz, um advogado de ataque e um advogado de defesa. Né? Então, as posições ali, todo o meio campo, você vai ver quem que joga, quais são como é que são as jogadas ali acontecendo. Mas veja, então o fato de que você tem essas posições claramente definidas, isso é muito importante para garantir a lisura do sistema e garantir que uma pessoa que é levada a esse sistema, ela tenha chances reais de ver a justiça prevalecer. Você imagina no contexto em que o juiz, ele era juiz, advogado de defesa, acusador, muitas vezes, e júri. Né? Ele tinha um poder absoluto dentro do sistema. Né? Esse foi o caso na grande maioria da história do sistema jurídico, no mundo inteiro praticamente. Agora, e se o juiz olhou para a sua cara, ele já pensou, esse aí não. Você nem começou a falar, você já estava condenado ali, porque o juiz já não foi com a sua cara. É possível? Perfeitamente possível, isso acontece o tempo todo. Quem que não olha para a cara de alguém e fala, isso aí não. Né? Todo mundo faz isso, todo mundo julga, às vezes pela aparência, olha para a pessoa e fala, esse aí que não é da minha religião, esse aí que não frequenta a minha igreja, esse aí que torce por outro time, esse aí que é de uma corzinha que eu não gosto, esse aí que é lá de um estado que eu fui lá e me ferrei muito, e todo mundo que vem de lá tem que se ferrar, porque aqui no meu território não. Acontece esse tipo de coisa, as pessoas são humanas, as pessoas têm essas idiosincrasias, isso infelizmente é natural, não tem como a gente fugir disso. Então veja que a existência dessa especialização intermediária, você tem essas posições claramente ocupadas por pessoas que estão, né, em isonomia em relação umas às outras, o juiz e os advogados, né, eles estão ali na mesma posição, mas o advogado de defesa tem toda a chance de fazer um bom trabalho de defesa, né? O advogado que representa a acusação vai apresentar ali o seu caso, o juiz vai estar posicionado da forma mais equânime possível em relação às partes, julgando o caso, não as pessoas, compreendendo, né, a ação e as consequências dessa ação, sendo alguém que não está envolvido diretamente com as partes. Nem isso garante a justiça efetiva, né? Nem isso garante 100% de lisura do sistema e eficácia. Imagina no contexto que você não tinha essa separação, certo? Então você ter uma sociedade moderna com base nesses parâmetros é absolutamente fundamental. Agora vejam que em todos os outros aspectos da sociedade acontece exatamente a mesma coisa. Para que uma sociedade funcione bem, para que uma empresa funcione bem, né, essa especialização de funções também não é absolutamente prioritário, não é algo que tem que existir, senão a empresa não pode existir. Porque a lógica de comparação aqui é mais ou menos o seguinte, pense numa sociedade típica, medieval, antiga, em que o dono da empresa, né, ele era um artesão. Ele vai lá, ele compra o material, por exemplo, o sapateiro. Ele ia lá, comprava o couro, comprava, né, as ferramentas, comprava, né, os preguinhos, ia para a sua loja, então ele desenhava mais ou menos o que ele queria fazer, cortava o couro, fazia ali a sola, né, batia, e ele que vendia também. Não é isso? Uma sociedade simples, com uma organização econômica bastante simples. Toda a produção era feita mais ou menos assim. Todo mundo dominava todos os elementos do sistema de produção, porque todo mundo fazia mais ou menos tudo. O sapateiro, ele era o comprador, ele era o sapateiro propriamente dito, ele era o designer, ele era o vendedor. Certo? Hoje, nenhuma empresa moderna pode funcionar desse jeito, porque ela seria absolutamente deficitária, seria impossível você manter um negócio grande nesse sistema. Então o que você faz? Você subdivide funções, e isso faz com que as empresas possam crescer, isso faz com que o sistema econômico possa ganhar toda a dimensão que ele ganhou. Então veja que a empresa moderna,
o sistema jurídico moderno, tudo isso está meio que relacionado. Eu vejo que a especialização que ocorreu dentro do judiciário é a mesma que ocorreu dentro das empresas, é a mesma que aconteceu na sociedade. São princípios iguais que influenciaram todo o sistema social, jurídico e político. Correto? Outro elemento absolutamente crucial para a gente pensar em direito moderno é essa ideia de que o sistema é corrigível. Ele é corrigível sozinho, em si mesmo. Você não precisa de intervenção. Embora nós tenhamos, né, divisão de poderes, né, você tem a possibilidade de controle. Então, por exemplo, nós temos poder executivo, legislativo e judiciário, em que o poder legislativo tem a função de acompanhar, de patrulhar, né, as ações do sistema do poder executivo. O judiciário também vai ajudar nessa tarefa. Então, você tem um sistema político aqui que se corrige. Mas mesmo dentro dos subsistemas, existe a possibilidade de correção, porque você vai ter ali a promotoria, né, promotor geral, a PGR, não é isso? Você vai ter dentro do sistema judiciário o CNJ, no Ministério Público você tem ali as corregedorias, dentro da polícia você tem as corregedorias. Então veja, se um julgamento ele é considerado problemático, ele teve erros, a segunda instância possivelmente vai corrigir isso. E se o julgamento não for corrigido, né, se ele tiver problemas e não for corrigido na segunda instância, por razões outras, por exemplo, a razão da injustiça na sentença não foi um erro de interpretação, foi a corrupção do juiz. O juiz aceitou dinheiro para dar ganho de causa para outra parte. Quem que resolve isso? Né? O CNJ. Você vai ter ali uma investigação interna, ou seja, o próprio sistema age para corrigir as suas falhas, os seus erros. Isso é muito importante para evitar uma crise estrutural que destrua o sistema completamente. Então, se eu tenho um juiz que está atuando aqui numa comarca vizinha e ele começa a se tornar um corrupto, ele começa a aceitar dinheiro e vender causa, você não vai destruir o sistema, não precisa acabar com o sistema judiciário. Né? O que vai acontecer? Você prende esse sujeito, você, enfim, aplica ali a punição possível, dentro das normas possíveis, mas dentro do próprio sistema. O sistema não vai acabar, ele vai ser corrigido. Da mesma forma, você tem um político corrupto, né? Precisa acabar com o sistema. Você corrige o sistema, você prende, você caça o mandato, você age dentro da própria lógica institucional para evitar que erros continuem sendo existidos no futuro. Não precisa destruir o sistema, você o corrige. Né? Isso é muito importante para que eventuais problemas não acabem causando crises completas que levem à destruição. Né? O reino não precisa acabar, você precisa eliminar o sistema judiciário. O que acontece é que você vai corrigindo, né, erros pontuais. Isso é uma característica muito importante da modernidade. Essa possibilidade de autocorreção do sistema. Quando o sistema não tem essa possibilidade, ele implode ou ele explode. E as consequências disso são muito graves. Né? Então, as instituições modernas, elas possuem como uma das suas características mais centrais essa ideia da corrigibilidade. Correto? Ficou claro o porquê? Não é isso. Então, é por isso que você tem na polícia, né, as corregedorias, você tem no Ministério Público a corregedoria, no Judiciário você tem o CNJ, então você tem uma série de elementos que possibilitam que as instituições repensem os seus próprios erros, para que isso não tenha que ser feito de fora, através de uma imposição externa. E a 10ª questão tem a ver com as características políticas do sistema. Então, o sistema jurídico é um sistema político? O que vocês acham? Sim, né? Ele é um sistema político, ele é um dos poderes. Então, você tem poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O juiz é um agente político? É. O promotor público é um agente político? Sim. E o defensor também. Né? São todos agentes políticos. No caso do juiz, veja que ele é uma contraparte, juiz de primeira instância é uma contraparte do vereador, uma contraparte do prefeito, né? Do poder executivo e do poder legislativo. E por aí vai. Né? Você tem instâncias superiores que também são contrapartes de outros poderes. Então, o que acontece aqui? O juiz ele é um político, tanto que nos Estados Unidos, por exemplo, eles são eleitos. Você tem eleição para juiz, eleição para promotor. Né? No Brasil, nós executamos por concurso, por isso que as pessoas pensam que juiz não é político, mas juiz é político.
Né? O juiz é político como o vereador é, como o prefeito é. Correto? Agora, por que é importante falar que o sistema é político? Justamente porque ele tem uma função que é derivada daquilo que nós discutimos em Teoria Geral do Estado, os fins e funções do Estado. Para que serve o juiz? Só para aplicar a lei do jeito que ele está escrito no Código? Ainda que ele seja um juspositivista, né, para usar uma nomenclatura aqui lá de Teoria Geral do Estado, ele serve uma função. Qual que é a função do juiz? É a mesma determinada pela Constituição lá no seu preâmbulo. Promover o bem, promover a paz social, promover a justiça, tudo aqueles valores que a Constituição determina que são obrigações do Estado. Portanto, o judiciário também tem essa mesma função, promover a paz social, promover a justiça social, não é somente aplicar a regra. A razão pela qual ele aplica a regra e a forma como ele aplica essa regra, elas estão vinculadas a esses preceitos constitucionais. O sistema é político, os juízes atuam também de forma política, promovendo a paz social, promovendo a justiça social. E, inclusive, isso vai se refletir no próprio sistema de divisão de poderes. Eles precisam estar em equilíbrio, é preciso que o executivo e o legislativo cooperem com o judiciário de forma positiva, de forma propositiva, de forma proativa, para que as instituições funcionem bem como um todo. Um exemplo. Qual que é o sentido de você ter um poder judiciário que não age em conformidade com as outras instâncias do poder público na hora de pensar e aplicar políticas públicas? Não faz sentido, porque como é que você resolve o problema de segurança? Prendendo pessoas, colocando mais arma na rua, né? Colocando a polícia mais equipada na rua? Também, mas isso não resolve efetivamente problemas, porque isso significa secar gelo. Se você não resolve as razões pelas quais os bandidos tornam-se bandidos, você, para cada 1000 policiais que colocar na rua, vai ter mais 1000 bandidos. Então, seca gelo. Como é que você resolve o problema de segurança pública? Investindo em educação, investindo em segurança também, mas colocando campinhos nas ruas, investindo em empregos, trocando as lâmpadas nas ruas, urbanizando regiões de periferia. Muito disso, muitos desses elementos passam também por outros poderes, não é só obrigação do executivo. Tem aqui o poder legislativo e judiciário, muitas vezes estão em conjunto aqui, você aplicando justiça rápida, por exemplo, você levando o judiciário para a periferia da cidade, mostrando a cara do judiciário, mostrando a cara do Ministério Público. Muito disso tem a ver com mostrar para o cidadão, olha, o Estado está aqui, o Estado existe, né? Nós estamos te ouvindo, é importante, sinta-se incluído, né? Isso é importante para trazer as pessoas para a cidadania, certo? Então, como é que o juiz aplica a justiça? Não só julgando, mas tem uma série de outras funções alternativas que ele pode desempenhar, que tem a ver com a introjeção, né, da noção de políticas públicas, tem a ver com a facilitação da aplicação de políticas públicas, inclusive a imposição delas, muitas vezes, né? Porque é por isso que muitas vezes o Ministério Público vai determinar que o Executivo haja, mas muitas vezes ele faz isso em consonância com o Judiciário, né? O Ministério Público leva ao conhecimento do Judiciário uma determinada situação que precisa de atenção do Poder Executivo, o Judiciário determina que o Executivo haja, que ele intervenha para garantir a cidadania, para garantir a decência, a dignidade, para garantir que as pessoas sejam ouvidas efetivamente, para garantir que um problema social importante seja resolvido. Ele o faz não porque está na lei, ele faz isso porque é parte da lógica de ação do Estado brasileiro, promover o bem, promover a justiça social. Às vezes pode até não estar na lei, mas ele tem autoridade para fazer isso, para dar aquela força, para dar aquela cutucada, né, que é uma coisa importante. Vejam a importância dessa discussão que nós temos feito também sobre na verdade, que nós vamos fazer, né, em filosofia jurídica, se a gente tiver essa disciplina depois, sobre juspositivismo e não juspositivismo, que é a aplicação estrita da lei e uma interpretação, né, da legislação que vai ser feita pelo judiciário com base na posição que esse sistema tem diante da sociedade, que é fazer prevalecer a lei, muitas vezes fazer prevalecer a justiça, a decência e a ordem social, muitas vezes até em detrimento daquilo que está escrito na lei. Tem muitos problemas em relação a isso,
Mas veja então como é complicado pensar sistema jurídico, aplicação de leis, código, aquilo que está escrito, aquilo que vale, aquilo que não vale. Muito disso tem a ver com qual que é a função do sistema. Para que serve o juízo? O que a sociedade espera do sistema? O que nós queremos do Estado brasileiro? O que nós queremos, enquanto sociedade, do direito e das leis? Certo? São questões complicadas, são questões complexas, mas muito disso está relacionado com o que nós discutimos antes. No mínimo, nós temos essa postura estrutural, que nós discutimos aqui nesses 10 tópicos, que mostram que se esses tópicos estão presentes, nós temos um sistema jurídico moderno que é típico de uma sociedade democrática moderna. Se qualquer um desses elementos não estiver presente, o nosso direito não é moderno e a nossa sociedade vem falhando na sua democracia. Certo? Então é isso, pessoal. Né? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.